Senhor nos abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu peço oração enquanto estou pregando, porque você sabe, isso aqui é uma hora que determina o destino de todos que ouvem. Cada pregador deve ter essa noção. O irmão Branham chegou a dizer que isso é como ter sangue na mão, não é? Carregando sangue na mão. E eu vi as minhas mãos ensanguentadas nessa semana. Agora me lembro disso, porque eu entrei aqui sangrando pelo nariz e eu tive que aparar com as duas mãos. Então eu me lembrei que isso quer dizer sangue na mão. Você está com sangue na mão. Tome cuidado, você está com sangue na mão. O irmão Branham disse, isso é como um piloto. Ele está carregando gente ali, um motorista de um ônibus e coisa assim. Então ele está transportando almas. Isso é sangue na mão, não é? E vocês são as melhores pessoas que existem na Terra. Vocês sabiam disso? Você às vezes pensa que você é a pior, mas você é a melhor pessoa que existe na Terra. Sendo a pior mulher que existia em Jericó, Raabe foi a melhor que tinha. Sendo a pior mulher que havia ali pela redondeza em Samaria, a melhor foi a samaritana, não é? Era a única que podia dar água para ele, e a única que podia receber os espias. E então você entende que nós estamos aqui com certo cuidado para não termos um conformismo, né? De vez em quando nós precisamos de uma sacudida, e essa sacudida é o seguinte: ou a árvore cai, ou então ela se enraiza mais, não é? Vocês não são sustentados, vocês sustentam o ministério. Vocês dão roupa para o ministério, vocês dão carro, vocês dão gasolina, vocês dão calçados, vocês sustentam o ministério. É isso que acontece. O pastor que carrega a igreja nas costas, ele cobra dela depois, é muito caro o seu desgaste. Ele cobra até o futuro de seus filhos. Ela que fica responsável por isso. No entanto, ele morreu pobre, com milhões e milhões de dólares que passaram pelas suas mãos, não é? E Deus o consolou. E graças a Deus, quando um homem pode se livrar deste perigo. Agora, muita gente se preocupa muito com o perigo da mulher, mas o perigo do dinheiro também foi recomendado com a mesma atenuante, não é? O dinheiro, a sua má aplicação, a avareza. Judas tinha muito cuidado com o dinheiro, e tem gente que economiza o dinheiro do Senhor e assim quer o desgaste do homem do Senhor. Tem gente que lembra das viúvas e dos pobres certas horas, mas nenhuma viúva estaria sendo sustentada por ele aqui. O certo é, esses que se lembram muito das viúvas, quando vê o pastor, de certa forma, qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, a primeira coisa que eles lembram é do dízimo das viúvas. Mas nenhuma viúva foi sustentada aqui por ele, nenhuma casa dela foi coberta por ele, e ela nunca tomou uma gota de remédio pelo seu sustento. Mas quem sustenta é a igreja, e na verdade, se o pastor não estiver livre disso, com o coração disso, não há missão, não há rádio, não há literatura, não há um quartinho dos diáconos, não há dispensa na igreja, porque nós teríamos muitos motivos para isso. Então, se vocês são sustentados por Jesus Cristo, Deus sustenta vocês, amém? Glória a Deus, vocês é que são mesmo sustentadores. Mas irmãos, nós vamos ficar de pé para a leitura de apenas 2 versículos. Aos Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todos nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar-nos.
Conforme o profeta ensina, pecado é incredulidade. Então, em outras palavras, se formos incrédulos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora, a única pessoa que peca voluntariamente é aquele que foi iluminado. Chegou ao ponto do profeta dizer que um pecador não peca, porque ele é um pecador. Agora, quem peca é um cristão. Você sabe que Jesus lançou em rosto dos seus apóstolos a sua incredulidade. Quer dizer, lançou em rosto deles o pecado mãe de todos os atributos, do vício, da prostituição, do crime, do roubo e de tudo. O pecado mãe. Antes o homem tem que ser incrédulo na promessa de Jesus. Mas como nós vimos, 3 etapas, 3 estados, chamada penhor e o batismo do Espírito Santo. Então, certo é que eles foram achados em pecado, no pecado mãe. Eles foram fragados por Jesus no pecado. Agora, quando Jesus os fragou no pecado, Jesus pegou e deu o penhor do Espírito para eles. Depois, o que fez Jesus? Batizou-os com o Espírito Santo. Então, eles não descreram mais. E não há um pecado que mais afronta a Deus do que a dúvida, do que o descrer em sua palavra. Já visto que Sara morreria se ela não estivesse em Abraão, porque ela descreu de uma coisa impossível que Deus estava falando. Impossível para ela, mas era possível para Deus. Ela conhecia o seu ventre, ela sabia de suas circunstâncias desde mocinha. Ela não podia criar, mesmo sendo jovem. Agora, depois de velha, que ela ia criar? Como poderia ser isso? E ela não riu de Deus, mas só riu de si mesma, descrendo assim nas suas próprias possibilidades e chamando Deus de mentiroso, não é? Então, ela atrás da tenda e o Eloi falando com Abraão, viu que tudo o que tinha acontecido com ela, lá do outro lado, enquanto Deus estava tratando com seu marido. Mas ela descreu, e ela só não morreu porque ela estava no marido. A mulher só não morre porque ela está no marido. Se ela não estiver no marido, ela cai, ela morre. Você sabe disso? A Bíblia não disse: o homem sábio edifica o seu lar. A Bíblia disse: a mulher sábia edifica o seu lar. E aí, quem tira isso da mulher, se Deus deu para ela? Porque enquanto a mulher está de pé, o lar não caiu. O homem está rolando por lá e coisa e tal, e vai daqui, vai lá, e não importa o quanto vê, isso não é igualdade, é superioridade. A mulher é superior do que o homem nesse sentido. A mulher sabe e edifica sua casa. Agora, não é aquela sabedoria de querer dizer: eu vou salvar. Se você fizer assim, você faz é perder. Mas a mulher sábia edifica a casa. Sempre a mulher do presunto com ovos tem que ser lembrada. Jesus disse que todas as vezes que o evangelho fosse pregado, ela tinha que ser citada. Aquela mulher do presunto com ovos fez aquilo que Maria fez. Então, dificilmente se prega sem falar em Abraão e determinados personagens. E quando o profeta põe uma coisa na mensagem, porque aquilo contribui efetivamente para o rapto da noiva. Amém? Glória a Deus. Agora você vê, a Bíblia não diz: o homem sábio edifica a sua casa, mas a mulher sábia. Porque se a mulher está de fato no marido, no esposo, ela não morre. E ela não morrendo, ela não caindo em adultério, ela não pecando, ela não saindo como a Eva fez de Adão. Que circunstância a Eva tinha para ouvir a serpente? Ela tinha apenas lazer, e assim por diante. Mas veja, quem peca é quem tem luz, é quem foi iluminado.
Ora, se Deus está falando uma coisa, e você sabe que aquilo é verdade, mas você descrê voluntariamente, dizer eu não creio nisto, você está pecando voluntariamente. Você praticará coisas voluntariamente, mas a falta de força moral, de pulso, fez com que tudo passasse, a avalanche entrasse na igreja. Ezequiel 22:24 diz assim: o filho do homem diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Matam, morrem, seus maridos morrem. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. No verso 30 ele diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Não tinha ninguém tapando o muro, não tinha ninguém parado na brecha. Agora veja, eles chegaram ao ponto de não discernir o profano do santo. Não fizeram diferença do profano e do santo, do impuro com o puro. Chegaram a esse estado. Ora, que estado então ficaria o povo, se os sacerdotes estavam assim? O povo ficaria muito pior. O resultado foi a destruição de Jerusalém por culpa deles. E o irmão Branham disse: você tem que culpar a igreja pela desgraça que há na terra, porque ela deveria ser o sal da terra, mas se tornando insípido, está pisado pelos homens. E antes do ladrão amarrar o valente da casa, ele não pode saqueá-la. Antes do ladrão amarrar o pastor, ele não pode assaltar a igreja. Antes dele amarrar o pastor, ele não pode pegar uma ovelha. Se Davi tivesse amarrado, o leão teria comido sua ovelha. Se Davi estivesse amarrado, o urso teria comido sua ovelha. Agora, para quem tinha que fazer uma obra como ele fez, quem tinha um gigante pela frente e tinha tanta coisa para frente, olha, ele teve que começar livre e receber uma unção especial de Deus. E quando trouxeram pela aparência, Jessé foi chamando seus maiores, mais vistosos, ele disse: não há outro. Deus rejeitava. Não há outro. Disse: bom, nós temos um ruivozinho, uma loira criança por aí, que está pastoreando ovelhas. Chamem-o. Quando chegou, os olhos de Samuel pararam assim, amiudaram, e Deus disse: é este. Derrama o azeite na cabeça dele. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Amém! Graças a Deus! Agora vem a pergunta. Eu pus aqui perseverança, né? Nós vamos cair na mensagem perseverança. Perseverar no erro, perseverar na vontade de Deus, perseverar na verdade, perseverar no pecado, perseverar assim, não é? Então, perguntas, resposta número 3, hoje eu vou ler e citar, talvez, os parágrafos 207, eu poderia citar de cor, mas eu vou ler. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Agora você sabe, quem não se aprofunda no amor de Deus não vai no rapto. Se você tem que se preocupar com uma coisa, é com isto. Não é com a tua mulher, não é com teus filhos. Você sabe disso? O irmão Branham disse: eu prefiro não ver nenhum caso de cura no nosso meio, mas ver o amor operando, porque sabendo que o amor pode todas as coisas. Com o amor ele conquistava até as feras, quanto mais amigos. Ora, se conquista até as feras, mas a gente segurando a corda mesmo, o Espírito Santo está aqui. Agora, sem amor não há rapto, sem um amor perfeito não há rapto.
Sem 1 Coríntios não há rapto. Sem 1 Coríntios 13, a igreja mais problemática de Paulo. Sem 1 Coríntios 13, não há rapto. Não tem jeito, não há arrebatamento. Então é o que eu digo. O seu problema é seu, é individual. Só você pensar no amor perfeito, o resto Deus toma conta. Esse é o reino de Deus e sua justiça. Mas é que nós estamos preocupados com o indivíduo, com a pessoa diretamente, com o homem em si. Mas deixa o homem ali e vá acolá. Deixa. Experimente fazê-lo. Olha o que vai acontecer. Mas o irmão Branham respondeu com poucas palavras. Leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. Mas ele respondeu tudo. Como aprofundar no amor de Deus? Leia a palavra de Deus e ore. Mas vocês, filhinhas, têm que ler muito os outros livros, porque senão vocês serão reprovadas no exame final. E se vocês não lerem este livro, vocês serão reprovadas no exame do trono branco. Agora, qual é melhor ser reprovada? Nós nos encontramos frouxos. Esta é a verdade. Deus se agrada quando isto é reconhecido. Está bem, lendo e orando. Agora, veja aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação. Os que tomam todas as mensagens a favor podem vir a um suicídio espiritual quando ouvirem uma mensagem forte contra. Vocês têm que ter uma coisa. Nós temos que entender que a maneira que Deus açoita os seus filhos não é quebrando as pernas, não é rachando a cabeça. Ele corrige e açoita através de sua palavra. Lendo a palavra, você vê onde você está ferindo a face de Jesus Cristo. Ouvindo a palavra. Por isso ele disse, diga a qualidade de literatura que você lê, as pessoas com quem você anda. Eu digo uma coisa, você sabe que há filhos e há homens e há pessoas que precisam de você. As pessoas precisarem de nós é uma coisa, mas nós precisarmos das pessoas é outra muito diferente. Você nunca deveria receber um favor de uma pessoa que blasfema contra um profeta desta era. Você está blasfemando com ela. É preferível receber o favor de uma prostituta de rua, que nunca conheceu o profeta, do que receber o favor de um pai, de uma mãe que entende abrir a boca para blasfemar. E por isso há muita desgraça nos lares, aninhadas, amarradas. Há maridos incrédulos aqui, que as esposas sofrem com eles, mas eles nunca blasfemaram contra o profeta de Deus. Há filhos pervertidos, filhos ingratos, mas eles nunca blasfemaram contra o profeta de Deus. E outra coisa, a pessoa precisar de você é uma coisa, você dar, Paulo disse, é melhor. Melhor por quê? Porque você não adquire opróbrio. É melhor do que receber, porque no receber é que pode vir o opróbrio, no receber é que vem a desgraça. Aí cumpre-se o que Jesus disse: aquele que não deixa pai, mãe, filho, irmãos por causa de mim não é digno de mim. Quando Jesus morreu, o véu rasgou. Que o véu rasgue nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Agora, se for entendido no Espírito essas coisas, isso traz vida. Se não for entendido, poderá trazer morte. Mas o profeta diz: duas coisas têm que acontecer quando você ouve a verdadeira e genuína palavra de Deus: vida ou morte. Aleluia. Veja, um advogado que não está sempre se atualizando com as leis não é bom advogado. Ele tem um estante ali cheio de livros, de coleções. Deixa eu pegar a mim mesmo. Uma estante cheia de livros de leis.
mas não consulta. Sai uma nova coletânea, uma nova lei, ele compra e bonito, põe lá só para a aparência. Não resolve, ele nunca será um bom advogado. O contador tem que estar sempre atualizado com as leis, porque senão ele acaba pondo a firma em dificuldade. O médico tem que estar atualizado também. Ele tem que estar sempre estudando. O médico verdadeiro, ele continua sempre pesquisando. Ele está sempre acompanhando os resultados dos seus tratamentos. Ele está sempre acompanhando, ele quer saber o que deu aquele diagnóstico, o que deu aquela receita, o que deu aquilo. Ele vai aperfeiçoando e com isso ele vai criando fama, confiança do povo, porque uma pessoa propaga ele, vai ali, é bem atendido e deu certo, viu o critério dele, a família, ainda que o paciente morra, mas viu o interesse do médico até o fim, estudando o caso, ela passa a confiar naquele médico. Ora, irmãos, veja, o profeta diz: o mundo entra no espírito das coisas do mundo, por isso eles fazem sucesso em tudo. Eles são batizados, as mulheres são batizadas. E nós, agora vem a pergunta. Não precisa falar mais, nós podíamos fechar a Bíblia e parar e ir embora pensando nisso. E nós, só com essa pergunta, e nós? Queremos uma coisa e outra. Você sabe, dizem que quem tem 10 profissão tem 11 precisão. Queremos uma coisa e outra. 2 senhores? Não é possível. Você já pensou uma mulher ter 2 cabeças? Como é que pode? Agora, basta-nos as circunstâncias de ganhar a vida e ver o futuro dos filhos. Vejam, os pais entesouram para os filhos, enquanto uns se tornam relaxados e gastam dinheiro com aquilo que não é pão, ao invés de procurar abrigar seus filhos, porque a vida é imprevisível, pode ser ceifada de uma hora para outra. Vive gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Outros caem no extremo de viver em profundas preocupações com seus filhos, promovendo assim uma desgraça para eles, porque eles nunca vão saber dar valor em nada. Eles nascem em berço de ouro. Agora, o porquê da vida cristã ser um atrito e depender de perseverança, de persistência, é justamente porque é difícil. O reino de Deus é tomado à espada. Agora nós vamos ficar aí, há de vir um batismo? Há de vir um batismo, sim, mas tem que haver luta agora. Estamos na maior batalha jamais pelejada, e isto envolve os sentidos. Daí então, veja, você entra de corpo e alma naquilo, ou então aquilo não vai para frente. Se você monta um negócio e você não entra de corpo e alma naquilo, o negócio não vai para frente. Agora, como negociar, como pescar, como caçar, como passar por aqui, nos lazeres, nos trabalhos, ganhar o pão, reservar o lar para a família e fazer tudo isso, passar por este mundo todo de fumaça e chegar lá no céu em glória. Como? De que maneira? Jesus chegou a dizer que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles dizem que a agulha era uma entradinha especial que tinha nas muralhas da cidade, para o inimigo não entrar com facilidade por ali. Então esses camelos eram ensinados, eles passavam de joelho. Então era muito difícil o camelo passar. Era só camelo que era adestrado desde novo para aquilo. Então Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu prefiro tomar isso ao pé da letra, porque eles arranjam todo jeito para explicar a Bíblia e ter uma saída, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Agora tem que haver uma visão do tesouro eterno, tem que haver uma visão da salvação, tem que haver uma visão, porque às vezes você vê pombinhas, você vê fogo, você vê isto, você vê aquilo, mas nunca teve visão da salvação. O maior preço que você já encontrou é a salvação, é o tesouro lá em cima.
Agora, quando você tem visão do céu, a visão da salvação, então você dá tudo por aquilo. Quando aquele homem encontrou aquele tesouro no campo, ele deu tudo por aquilo. É certo? Mas aí é quando os sentidos são envolvidos, irmãos. A razão, as circunstâncias e as coisas nos obrigam, o dever e assim por diante. Eu creio que todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode negociar, todo mundo pode ganhar a sua vida como cristão. Quanto mais ele tiver, mais dependente ele é daquilo. Eles estão dependentes das coisas, estão dependentes do avião, estão dependentes do automóvel, dependentes do petróleo. Vamos ver as coisas como elas são daqui? Nós temos falado muito sobre os sentidos, que eles são os maiores inimigos nossos, não é? Sentidos. Na verdade, Abraão caiu numa circunstância, por causa da mulher. Sara arranjou uma serva para ele, chamada Agar, e ele sabia que aquilo não era certo, mas ele teve que sofrer aquela circunstância, ele teve que sofrer aquilo, não se sabe por quanto tempo. Você entendeu isso? Mas chegou o dia, o momento que a Agar e Ismael, tocados para fora, manda embora a escrava e fica livre. Esse Ismaelzinho, ele pintou de uma maneira muito ungida e feliz. Esse Ismael é vício, esse Ismael é natureza velha, esse Ismael é aquilo que Rebeca disse: eu fui uma selvagem. Ele também falou daquela águia que foi forçada a descer circunstancialmente por causa da tempestade e suportar o chilear de um esquilo, nada mudando a sua circunstância. Ela deixou a tempestade passar por cima, e ela ficou ali. E o profeta dizia assim: aquele esquilinho, eu conheço aquilo, ele põe a carinha. Um ficou desse jeito conosco lá no estado do Illinois. Ele põe a carinha de fora numa forquilha, num oco do pau, uma coisa assim, e olha pra gente. É igual a certa gente que quando vê a outra, dando a cochichar a respeito dela. Esquilar, chilear sobre aquela pessoa. Ele pensou assim: mas ele não está incomodado comigo. O esquilo não estava incomodado com o irmão Brana. Ele ficou olhando até que ele descobriu, ele estava incomodado com uma águia que tinha sido forçada a descer. Circunstancialmente ela desceu, mas ao descer, tendo que descer, ela não mudou sua constituição, ela não mudou o seu caráter de águia. Ela ficou ali, na verdade, suportando aquele barulhinho chato, enjoado. Até que chegou o momento, ela abriu suas asas e foi embora. Ele ficou olhando pelos seus binóculos. O esquilo, com seus olhinhos de visão curta, foi até... Daí a pouco não viu mais, porque não tinha binóculo. Glória a Deus! Um dia eles chilearam a respeito de Enoque, que era um místico. Foram chileando até certa altura, depois não viram mais Enoque. Vai chileando até certa altura, depois não verão mais. Chegou o dia, chegou o momento que não puderam ver mais a Elias. Chegou o momento que não puderam mais ver a Jesus, nem mesmo os seus discípulos. Eles foram olhando, até que ele foi encoberto numa nuvem. Você já pensou, se você brincando com a sua nenenzinha, assim, suspendendo no braço, e ela saísse dos seus braços e fosse subindo, e você olhando, você ficaria: não faz isso não. Não sei como ficaram os discípulos, vendo quem podia fazer tudo por eles. Começaram a subir. Mestre, quem sabe Pedro não fez assim: deixa eu triscar na pontinha do pé dele. Pela última vez. Espere aí, fique em Jerusalém que eu vou descer. Espere aí. Não tente pregar evangelho, não tente fazer nada antes de ser cheio do Espírito Santo. Fiquem aí, porque vocês vão ficar amarrotados depois, se vocês saírem.
Não tente fazer nada, e foi embora. Não teve dó de ninguém, não ficou com compaixão de ninguém, saiu na hora. O pastor comanda às vezes a saída do corpo morto, do féretro ali. Quando despede, o carro chegou, o pastor tem que ajudar a família naquela hora. Então pede os amigos para sair, a família faz aquela cerimônia, aquela despedida última ali. Ele tem que pegar a tampa e tirando pelos ombros, com educação, paciência, e tampar o caixão. E vamos, pega Nelson, espera aí, vamos embora, tem que levar, tem que ir embora, tem que sair, tem que ser levado para o cemitério. É realidade, está morta, está morto, passou do tempo, não pode ficar aqui mais, tem que ir embora. Mas é meu marido, é minha mulher, é meu filho, essa menina está morrendo, encomendemos sua alma. Ah, mas eu sou mãe, deixa, encomende sua alma, creia agora. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui, irmãos, eu acho que nenhuma circunstância deveria fazer com que parássemos de orar e ler ou ouvir aquilo que nos alimenta espiritual. Pelo contrário. Agora, isso dá vergonha, sabe por quê? O irmão Branham disse que em 1965 ele estava precisando de mais fé. Ele diz assim: às vezes eu não posso me assentar na cama de noite. Eu desço uma perna, depois desço a outra perna e me levanto, em outras palavras, todo dolorido, porque a unção foi demais naquela reunião. E me ponho a orar de joelhos. Fui chamado a atenção, Deus orando, estando só para orar. Jesus orando, Deus precisando de orar. Jesus precisando de orar. Mas daí vem o hábito: ore por mim, irmão. Ô irmão, ore por mim, viu? Irmão, ore por mim. As circunstâncias deveriam fazer com que nós lêssemos mais, nós orássemos mais. As circunstâncias deveriam fazer com que nós ouvíssemos mais aquilo que nos alimenta espiritualmente. É certo? O que acontece com a pessoa que não se alimenta? Anemia, fraqueza, o organismo fica fraco, fica debilitado, fica desnutrido, e ele não pode resistir às bactérias, os germes. A melhor medicina que existe é a nutrição verdadeira, é a boa nutrição, e a nutrição correta, a alimentação correta. Mas o paladar não deixa. O paladar te leva a comer só o que você gosta, e é um dos sentidos que é seu inimigo, inimigo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a desordem alimentícia. Eu li um artigo muito profundo. Ora, vocês não têm que preocupar de maneira alguma com questão de hálito. Ora, você deve sim asseio bucal, você deve olhar seus dentes, você não deve comer doce e deixar de escovar os dentes, você terá sempre bons dentes. Mas o que acontece quando a pessoa tem um problema de halitose? Ela começa a comer toda hora, porque uma das causas é estômago vazio. Vem uma desordem alimentícia, isso vira um complexo. Agora você tem que chegar à conclusão que você é o que você é. Você faz tudo para eliminar o mal no seu corpo. Caso contrário, Jesus não gostaria dessa noiva, porque ela cede. É o amor. Cobre todas as coisas. É assim que Deus é conosco. Quando vem a enchente do amor, você passa por cima de todos os obstáculos. Como aprofundar no amor? O amor é o único que persevera. O amor é o único que não age com leviandade. Leviano é aquele que não é perseverante, que não é persistente. Mas o amor de Deus está sempre te esperando. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Deus crê em você, você crê nele. Amém. Deus crê em você. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor é perseverante. Mas veja, o que acontece com a pessoa que não se alimenta? Ela enfraquece,
ela se esfria, e o amor de muitos se esfriará. Tem o amor, mas está frio. É o mesmo amor, mas está frio. E como aquecer esse amor? Como esquentar esse amor? Você saiu fora, Pedro tentou esquentá-lo na fogueira lá fora. Foi identificado. Negou a Jesus. O que acontece com quem não se alimenta? Conta-se a história do índio, o irmão Brana conta. O índio aceitou a Cristo, recebeu o batismo do Espírito Santo e perguntaram para ele: como você está sentindo depois que você foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse: índio sente como se tivesse dois cães dentro, um preto, outro branco, e um sempre está rosnando para o outro, sempre mostrando os dentes um para o outro, rosnando. Foi a comparação simples e humilde do índio. Mas aí perguntaram para o índio: qual dos dois cães que vence, é o preto ou o branco? Ele disse: é o que o índio dá mais alimento, é o que o índio alimenta mais. Ora, se ele alimenta mais o cão preto, ele alimenta voluntariamente. Se ele alimenta o branco, também é voluntariamente. A vida cristã em si mesmo é voluntária, é espontânea. Agora, mesmo nas coisas materiais, veja, irmãos, se aquilo parte de um plano de Deus, está bem. Ser rico é predestinação, eu creio sim. Paulo disse a Timóteo: mande aos ricos deste mundo que sejam liberais, que não tenham seus corações em suas riquezas, que sejam liberais, que não se prendam nisto. Dizem: por que fica rico? É porque faz questão de uma agulha. Por que não prospera? É porque não faz questão de uma agulha. Por que fica mais rico? Por causa da ambição. Se ganha um, os olhos suspendem para dois. Eu respeito, há casos que cabem inteligentemente, de uma maneira dirigida. Veja como o mundo caiu. Dois espíritos de aquisição e de sedução. Há maneira que as coisas vêm para você sem esse espírito, e há maneira que as coisas têm que vir somente a maneira do espírito mundano. E a única maneira de você se preservar disto é desta forma, é lendo e orando. Agora, como que você vai dominar os sentidos sem a vontade do Senhor? Veja, essa é uma pergunta desafiadora. Então é quando persistimos em coisas erradas ou nas coisas certas. É quando nós persistimos, temos perseverança. Os seus sentidos são dominados quando você tem perseverança. Um filho disse para o pai: eu não vou trabalhar. Ele disse: vai trabalhar. Ele disse: não irei, pai. O outro disse: eu vou. Era um hipócrita. Eu irei, pai. O que disse que não ia trabalhar foi. Ele não perseverou na sua desobediência. E o que disse que ia, não foi. E Jesus perguntou: qual dos dois fez melhor? Numa chamada de altar, todo mundo está disposto a cantar: tudo entregarei, tudo entregarei. Um diz vai, que vai e não vai. Outro diz que não vai e vai. A Bíblia faz a perfeita diferença entre o impuro e o puro, entre o profano e o santo. Você sabe perfeitamente. Ora, o ato com a mulher é um ato correto, mas como pode-se fazer isto? Em que lugar e onde? Como? Dependendo do lugar, é uma profanação. Como se pode fazer isso no templo? Mas eles perderam. E a Bíblia faz a diferença. Se a Bíblia faz a diferença, ora, então você tem que fazer a diferença do profano e do santo, do puro e do impuro. E a Bíblia é letra. E a letra mata é a carne, são os sentidos. A letra que mata da Bíblia não manda para o inferno, não. Manda para o céu. Ela mata, mas para mandar para os céus, para ser ressuscitado no Espírito. Mas o Espírito vivifica. É o pé da letra.
Ao pé da letra, adultério é adultério, mentira é mentira. Ao pé da letra, mentiroso não entra no reino do céu, adulto não entra no reino do céu, a menos que se arrependa e se converta. Pela vontade do Senhor, pelo Espírito Santo, não o choro de Judas, mas o arrependimento de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Tem que matar mesmo para haver vida. O profeta disse: esse tabernáculo que precisa de uma matança, começando da porta até o púlpito. Tem que haver morte para haver ressurreição. Sansão tinha que morrer também. Oh, sim, a letra mata a carne. Timóteo foi criado nas sagradas letras para que o espírito vivificasse. A letra tem que matar. Você tem que entender isto. Céu é céu, inferno é inferno, impuro é impuro, verdade é verdade, mentira é mentira, luz é luz, trevas é trevas. Não tem jeito, não há meio de mudar. Mas como agora eu vou dominar esses sentidos meus que são pervertidos pela razão, pela dúvida? Quando Wesley fez uma das maiores campanhas suas, ele voltou e gritou: eu estou tratando de converter os outros, e quem me converterá? Agora é quando nós persistimos, a coisa está aí, é que você vai fazer à vontade. Raabe foi persistente no meio pelo qual ela sustentava seus pais, paralítico. Ela era declaradamente uma prostituta. Portanto, a sociedade não se escandalizava com qualquer homem entrar em sua casa. Ela era persistente. Isso é inferência, mas é inferência profética. E ela, ainda jovem, se dedicou à prostituição para cuidar de seus pais. Circunstância fez com que ela baixasse lá. Agora, se você vai fazer isso para ser como Raabe, você já está fazendo voluntariamente. Veja, irmãos, como isso é profundo e tremendo. Se tem uma árvore grande numa mata, quem pega mais vento é a árvore maior. Mas tem uma coisa: se ela está firme mesmo, ela faz enraizar mais. Quanto mais cristão é, mais o vento bate em você. Mas você não cai, não. Você não pode cair com a mensagem. O Brando disse: o ministério que é destruído pela palavra não merece existir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Será que teria alguém falando língua aqui nesta hora? Língua estranha? Nesta hora ninguém fala língua estranha, né? Veja, Raabe foi perfeita, foi persistente. Ela perseverou no seu meio, pelo qual ela sustentava seus pais, circunstancialmente. Até que, existe aquele hino, aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. Veja, irmãos, aquela mulher, sabendo da fama do Deus de Israel, do poder de Israel, ela creu no Deus de Israel. Ela creu. Ela cometia todos os atributos do pecado, mas ela não admitiu o pecado mãe. A incredulidade não entrou no seu coração. Ela creu no Deus de Israel e escondeu os dois homens dentro de sua casa, os espias. E aquilo foi a salvação de sua casa. Aquilo reservou a sua casa para Deus. E aquilo fez dela a esposa de um general. E dela veio a semente que trouxe Jesus na terra. Dela veio Davi. Ela tornou-se persistente com cordão vermelho na sua porta. O profeta diz que ela pediu misericórdia, se meteu debaixo da misericórdia e não saiu debaixo dela, não ficou abusando dela. Paulo disse: porque estamos debaixo da graça, vamos pecar. Pecado voluntário. Depois só resta expectação, autocondenação, suicídio espiritual. Eu tenho aqui a Zaqueu. Todo mundo conhece a história do Zaqueu, mas dizem que ele teve que vencer uma barreira muito grande para aceitar o cargo de cobrador de imposto
pela política romana. Então ele era tido como um traidor. Mas ele foi persistente, ele foi perseverante. Ele foi perseverante no roubo. Ele foi perseverante contra a sua própria pátria. Até que Jesus entrou em sua casa. Quando Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, isto quer dizer que ele se tornou perseverante na salvação. Ele teve visão dos céus, ele teve visão da salvação, tendo visão do seu pecado. Por isso, sem Jesus falar nada, somente olhando para ele, sem Jesus ficar rouco, sem Jesus molhar a camisa, sem Jesus falar nada, penetrou no seu coração e ele começou a ter vergonha de seus roubos. Disse: mestre, eu vou restituir a quem eu tenho defraudado 4 vezes mais. Jesus não tinha falado nada para o homem. Hoje entrou salvação nesta casa. Agora, Maria Madalena, ela foi perseverante, ela tinha espírito para perseverar em sua vida. Ela rompeu com a sociedade, ela rompeu com a igreja, ela rompeu com a religião, ela rompeu com tudo, ela rompeu com seus pais, com suas irmãs, com seus irmãos, e tornou-se a famosa Maria Madalena. Ela foi perseverante. Até que... Mas veja como ela foi perseverante depois também. Você sabe que aqueles que são muito bonzinhos, fáceis de tornarem-se crentes, eles dão sempre uns crentes. Mas aqueles capetinhas de banco pode ser um grande pregador no dia de amanhã e você não sabe. Você não sabe disso às vezes. Ela era perseverante. E qual mulher perseverou mais na fé do que ela? Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela ficou mais acordada do que a própria mãe de Jesus. Ela não se conformava com a morte de Jesus. Diz a história que o sacerdote bateu na sua boca até sair sangue, porque ela batia nos peitos gritando: que mal fez ele! Que mal fez ele! Ele me transformou! Vocês nunca fizeram nada por mim! E ele batia na sua boca até sair sangue, sangrando. Que mal fez ele! E era perseverante. Vamos logo de madrugada, vamos buscá-lo, vamos lá, quem nos removerá a pedra? A pedra era grande demais, ela não dava conta com suas forças, mas a pedra já estava removida pelo poder de Deus. E diz a Bíblia que ela estava lá no horto, enquanto as outras, quem sabe, estavam em casa. E ela ali, triste, chorando. De repente alguém chegou. E ela disse, pensando ser o hortelão, o homem que cuidava ali, disse: se tu o levaste, diga-me onde tu o puseste. Porque ele perguntou: por que choras? Por causa do meu Senhor. Por que choras? Por que és tão perseverante? Por que não te consolas? Por que estás chorando? Que te fizeram de mal? Ah, não, disse: é por causa do meu filho, é por causa do meu marido, é por causa do dinheiro, é por causa do vestido, é por causa disso, burrada lá num canto, lá num cemitério. Não! Vamos acabar com isso! Ela estava chorando por causa do Senhor. Ela era perseverante no Senhor. Ela era persistente. E ele falando com ela, e ela não conhecia a sua voz, o amava tanto e não sabia que era ele mesmo que estava falando. Como se ele disse: a minha ovelha conhece a minha voz. E se você me ama tanto, porque você não sabe que é Deus que está falando, que sou eu quem está falando. Mas eu vou falar o teu nome agora num tom diferente. Maria. Rabone. Mestre! Opa, não me toques. Você quer lavar meus pés de novo? Quer banhar meus pés? Eu não preciso de lavar pés, mas não. Vai, diga aos meus que eu estou vivo. E ela saiu gritando: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive.
persistentemente gritando. Não sei se o sacerdote tornou a apanhá-la lá no meio do caminho. Pá, pá, pá. Antes estava gritando o que fez ele. E agora está gritando, ele vive! Ele vive, ele vive! Se tinha sangue na boca, se tinha ficado banguela com o murro de sacerdote, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive! Aleluia, glória a Deus! Quem sabe não tinha nem sarado ainda das pancadas na boca, porque isso tinha 3 dias. A boca estava inchada. E ela gritando, ele vive, persistentemente. A sua vida está gritando, sua presença aqui, meu irmão, está gritando que ele vive, que ele opera. Você sentado aqui me ouvindo, está dizendo que ele vive, às vezes machucada, com o coração ferido, retalhado, machucado, cansado. Sua vida, seu coração está gritando, ele vive, ele vive, ele vive. Persistência, perseverança. O Esquimo Brana gostava de gritar, I love him. I love him because he first loved me. Eu amo, porque primeiro ele me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Filho do Deus vivo, que Ele nos ajude a ser perseverantes no que é correto e levianos, frágeis, tocados pelo vento do Espírito nas coisas incorretas. Saulo, Saulo, por que és tão persistente? Por que és tão corajoso contra mim? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quando Saulo disse Senhor, ele estava chamando Jesus de Deus, Jeová. O fariseu daquele não falava Senhor para ninguém, não, a não ser a Jeová. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persiste em perseguir, ferir, matar, prender. Mas eu vou te mostrar como você será persistente também, na fé, na minha vontade. Oh, Deus transformou a Saulo, mudou o seu nome, o colocou cego, ele ficou cego. Depois o profeta Ananias, o homem de Deus, o homem de oração, que tinha tempo para escutar a voz de Deus, foi lá pelo mandado do próprio Jesus, pôs a mão sobre ele, e as escamas caíram dos seus olhos. Desde então ele se tornou tão persistente, que não se dobrou. O rei estava querendo dinheiro para soltar, ele não deu. Não, é só uma grojinha aí por guarda, ele solta a gente. Mas ele não deu. Ele dava a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Aleluia. Ele foi persistente, ele foi perseverante. Perseverança, parágrafo 23. Sobre a fé. Agora o meu tema nesta manhã é perseverança. Perseverança significa ser persistente, atingir o alvo. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tem que ser perseverante, não é? Nós temos nosso corpo e o nosso ser aqui é como uma semente. E a semente do lado de fora tem uma casca. Isso é a casca que você vê no espelho e tem tanto cuidado dela. A casca. Esta é a maneira que somos, corpo, alma e espírito. Agora no corpo há 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição. Para a alma há consciência e razão, 5 sentidos. Dentro há uma estrada, e aquela estrada é o mesmo lugar que Deus colocou em cada homem desde Adão e Eva. O livre-arbítrio. Ou você peca ou não peca. É o que você desejar agora. Veja. Livre-arbítrio. Ou você vive ou você morre. Você tem livre-arbítrio.
Você quer acabar com o seu fígado, você quer acabar com o seu coração, você quer acabar com o seu sangue, você quer acabar com os seus ossos, você quer acabar com o seu cérebro. O instinto de autopreservação foi pervertido. Todos os instintos estão pervertidos. O de procriação, o de autopreservação. O mundo jaz no maligno. O mundo persiste no que é do mundo? Livre-arbítrio. O profeta disse lá em Casamento e Divórcio, ela tem que dizer sim ou não. O homem tem que dizer sim ou não para o diabo. Ele disse, você depois que recebe essa luz, você não pode culpar o diabo de nada. Você não pode culpar a ninguém. Você tem que dizer, eu fui lá na fronteira. Você é feito um agente moral livre. E seja qual for o espírito que dominar a sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. Antes o homem da máquina tem que ser maniatado para a casa ser assaltada. A casa é o corpo. A casa são os sentidos. O corpo é a casa onde eles moram. E o homem da máquina é o valente de lá. É a alma, ela tem que ficar amarrada para o ladrão saquear a casa, matar a casa. Você é feito um agente moral livre. E seja qual for o espírito que dominar a sua vontade, trará os frutos. A sua vida será dominada do lado de dentro. Muitas pessoas descansam nesses 5 sentidos do lado de fora, pelo que sente, pelo que vê. Se vê um anjo aparecer aqui, nesta hora tem gente que grita até umas horas. Mas essa palavra está convertendo alguém? É perigoso haver muita língua estranha se tocar o órgão e o hino bonito. Mas deixa eu pregar essa mensagem lá para ver se há língua estranha. E você ainda vai persistir nisso? Muitas pessoas descansam em seus sentimentos. Eles são bons. Nada contra eles se eles concordam com este 6º sentido. Esta alma, este espírito pode somente ser de 2 espécies. Uma delas é o espírito de Deus, a outra é o espírito do diabo. Ou é Deus que está controlando seus sentidos, ou é o diabo que está controlando meus sentidos. É um dos dois. Você está totalmente entregue a um ou está totalmente entregue a outro? Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem fé, você crerá em cada palavra que Deus escreveu. E se você não tem, você pode ser... Agora, o diabo não é como algumas pessoas pensam. Ele é enganador. Ele quer te enganar com a própria palavra. Ele disse lá que ele não negou a palavra de Deus para Eva. E a questão de eu pregar a verdade aqui não é tudo não, Joaquim. A minha unção não é tudo. O meu dom não é tudo. Oh, que Deus nos ajude. Persistente na fé, na oração, na vida cristã, na vontade de Deus. A persistência no eu resulta pecado voluntário. Hebreus 10, 26, 27. Por onde nós lemos? Quer anotar? A persistência, a perseverança no erro resulta no pecado voluntário. E não resta sacrifício para tal pecado, senão a expectação de juízo. A persistência na vontade de Deus resulta em quê? Vida em si mesmo. Agora, como aprofundar no erro? Eu inverti a pergunta. Não lendo nem orando. Querendo aprofundar no amor de Deus, você leia a sua palavra, leia a sua mensagem e ore. Aleluia! Ah, sim, você diz, a ovelha vive orando, lendo. A sua natureza é justamente isto, você sabia disso? Se alimenta, repousa tudo como ovelha. Isto é sua oração, isto é sua leitura. Às vezes ler é orar. Você sabia disso? Ler é consulta a Deus. Mas veja, irmãos, ouvir a voz do Senhor é consultar a voz do Senhor. Urim, Tumim, sonho, essa coisa toda. Saul não ouvia a voz. Quanto que o Senhor falou com ele?
Ele ainda queria ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor falou com ele? Isto é o alimento. Haverá um dia que nós vamos resistir pela última vez. O Espírito Santo cai e nós não persistiremos mais, ou então Deus vira as costas para nós. Uma das duas acontece. Esteja certo disto. Mas a ovelha fica orando. A ovelha está sempre lendo. Ela está sempre olhando no passo do pastor. Ela está sempre guiada pelo bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu na cruz. Isto é certo? Ele alimenta as suas ovelhas. Ele responde suas orações. Ele oferece sua amizade. Não há amizade melhor do que a de Jesus Cristo. Você se encontra sozinha, sozinho. Como pode estar sozinho? Como pode estar sozinha? A melhor hora que a gente vive na vida é quando a gente está no mato sozinho, que a gente está mais com Deus. Por último, irmãos, está a coisa aqui. Se o Espírito Santo for derramado, se não for derramado, se não for batizado, veja, eu quero dizer isso aqui para vocês, ainda que nós fiquemos no maior aperto da nossa vida. Deixa o aperto. O irmão Brandt disse que virou aperto sobre a noiva, talvez seja esse o aperto, não é certo? Então não é nos jogando contra a parede, porque eu sou o principal deles. Espera um pouquinho. Para que foi dado o Espírito Santo? 111. A Bíblia diz qual é mal a uma dama pôr uma veste que pertença ao varão. Sem dúvida, você usa esses shorts ali na rua. Vocês mulheres já crescidas, eu creio que isso seria admissível aos meninos pequenos. E eles brincam com os meninos e coisas assim. Mas o caso é que vocês mulheres já crescidas, de 15, 16 ou 18 anos, e mesmo até avós, se veem aqui assim, quando a Bíblia diz que é uma abominação aos olhos de Deus, que uma mulher use essas coisas, e você de todas as maneiras a usa, e diz que tem o Espírito Santo. Eu penso nisto às vezes. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Isso é todo aspecto da vida, pois para isso é que é dado o Espírito Santo. É também para dar unção ao pregador, é para dar santidade ao grupo, é para pôr a igreja em ordem, é para trazer a unidade do Espírito, e é para unir-nos a todos juntos com poder, e para unir-nos a todos juntos com amor. Como aprofundar no amor? Lendo e orando, persistir na oração. Mas você viu? É 1 Timóteo ao pé da letra, é Tito capítulo 1 ao pé da letra. Se o Espírito Santo nos chamou, quem tem que ter graça é Ele. Graça é graça, misericórdia é misericórdia. Ele há de vivificar essa misericórdia. 1 Timóteo é para as mulheres é o pé da letra, para os homens não é, para os pastores não é, para os diáconos não é, para os membros é o pé da letra. Aqui ó, por isso é apressante. 150 e 151. Para que foi dado o Espírito Santo? Veja aqui, uma palavra já para encerrar. Recordem, isso é para vocês absolutamente, como povo que são. Saibam que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante, que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. Agora veja, Deus não pode romper suas próprias leis, nós sabemos isso, Ele segue suas leis, como Jesus o disse aqui. Tomamos um grão de trigo ou de milho. Quando Jesus na Bíblia fez referência a um grão, quis dizer um grão de trigo, de cevada, de milho ou de outro grão qualquer. Mas quando o grão de trigo cai na terra, todos sabemos o que sucede.
um grão de trigo ou um grão de milho pode ver-se tão perfeito como ele pode ser. Você o põe na terra e tem vida perpétua. Ele cai na terra, se reproduz de novo e regressa. Ele volta de novo. Essa vida é perpétua. Ela é persistente, ela é perseverante. E esse grão não tem o germe. Se esse grão não tem o germe de vida nele, não importa quão formoso possa parecer, nunca se levantará, cairá na terra e aí se apodrecerá. Isso é tudo. É como o ovo de granja, ele não tem a gala, é ovo igual. Tem a casca, tem a clara, tem a gema, mas não tem o embrião ali dentro. Quando passa do tempo, ele apodrece, porque não tem vida. Ele pode receber todo o calor, mas o calor que ele está recebendo dá vida para o que tem o embrião. Faz nascer um pintainho ali dentro, que romperá a casca e viverá. Mas o outro, recebendo o mesmo calor, está apodrecendo por dentro, porque não tem vida lá dentro. O profeta mostra isto. A natureza mostra. Agora, este calor está gerando alguma coisa dentro de você. É o Filho de Deus. Você dará à luz o Filho. Não tenha medo, não. Você terá um filho. Esse filho se chamará Jesus. Jesus, Jesus, Jesus novamente. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso. Então aqui está o meu desespero. Quando o profeta diz: ninguém deve pregar o evangelho a não ser que esteja cheio do Espírito Santo. Ninguém deve subir no púlpito a menos que tenha a mesma experiência que Moisés teve lá no deserto. Ai meu Deus, misericórdia. Quem pode então? Quem pode ocupar meu lugar? Quem pode correr aqui e me acudir? Quando você diz que é cristão, diz o profeta, você fica culpado disto. Você vai responder por isto. Agora, o irmão Branham, depois que ele pregou o casamento e divórcio, ele viu muitos pais de família com o rosto entre as mãos e dizendo: o que fazer? Como que eu vou fazer? Isso é uma coisa muito difícil, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então Deus caiu no coração dele. É um desespero nele, um amor profundo. Esdras viu isto, Ananias viu isto. Josué rasgou as vestes. Davi decretou sua própria sentença. Esse homem precisa morrer. Deus veio e disse: você não morrerá. Agora você não volta aqui como quem foi jogada no canto da parede. Não faça isto. Seja persistente. Sabe de uma coisa? A melhor coisa que tem diante de Deus é ele ver reconhecimento. O fariseu chegou lá no lugar da oração, no templo, e disse: Senhor, eu não sou como esse publicano. Nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fiz nada disso. Aí Jesus disse que o publicano chegou, não ousou nem levantar a cabeça. Disse: tem misericórdia de mim, Deus. Jesus disse: aquele voltou justificado para casa. O outro não. O outro voltou condenado. Tenha calma. Deus está neste lugar. Você sabe por quê? Porque só é pregada a palavra dele aqui sem torcê-la. Por causa de mim eu já teria saído daqui. Por causa de você também já teria saído. Por que ele saiu da denominação? É porque não aceitou a palavra dele. Não aceitou a mensagem. Há um propósito para tudo debaixo do céu. Chegará uma hora, eu creio que vai chegar, um momento que isso vai definir, isso será definido. Agora ninguém está pregando uma coisa que não esteja nela. Ninguém está preocupado com uma coisa que não esteja nela. Se você está preocupado com o rapto, olha, é porque você está nele. Se essas circunstâncias que te obrigam a baixar como aquela águia baixou, e você tem que ouvir um bocado de chirlear de esquilo, se essa circunstância faz com que você tenha um período como Abraão teve, mas chegará o momento para todas as coisas. Haverá uma definição.
Deus tem o tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa vossa simplicidade, humildade e paciência, eu não me refiro à igreja de Goiânia, à igreja do mundo todo, tendo paciência com seus pastores, com seus obreiros, do mundo todo, tendo paciência com o próprio Deus, quanto mais com o pastor. Isso será recompensado. Há uma recompensa. Eu sei que vocês amam o que vocês ouviram. Eu sei disto. Tenho certeza. Vai alguém voltar abatido para casa? Vai voltar sustentado na fé? Continuar firme? Aleluia. Aleluia. Agora você não sabe. Há muitas coisas aqui, mas que você não sabe. Mas há muitas coisas boas que você não sabe também. Você sabe algumas, mas isso é o bastante para te deixar de trás da porta às vezes. E meio cambaleando. Algumas coisas más. Mas você sabe de uma coisa? Aqui há muito mais coisas boas do que más. Em você há coisas muito boas, mais do que as más. Se há em você um fígado enfermo, você tem tanta coisa que está boa, você tem tantos membros a seu favor. Há coisas más encobertas, mas há coisas boas encobertas. Você sabe de uma coisa? Muitas vezes você não foi afetado por um diabo do câncer, porque você veio a um culto aqui e você nem ficou sabendo que saiu um demônio de câncer de você. E você fica pensando que não está havendo milagres na igreja. É porque Deus não deixa às vezes nem acontecer. Você não sabe quanta bactéria anda nesses ônibus e Deus te guarda delas. Na alimentação e tudo. E você olha e dá graça e santifica aquilo. Quantas coisas Deus realiza num culto deste, e você só vê alguma coisa que alguém fez errado aqui dentro, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a visão e o tempo é o seu maior inimigo, então você só vê só o exército contra, não vê o exército a favor, e o diabo só mostra o barco que afundou, não mostra o que chegou no porto são e salvo. Isto é a visão. Isso é o raciocínio, mas quando você vê alguma coisa má, você olhe mais adiante e você gritará para o diabo: e isso, Satanás? Ele fez isso de errado, mas e quanto ele fez certo, Satanás? E isto, Satanás? Ela fez isto de errado, mas e o quanto ela fez certo? E isto, Satanás? Você sabe, você é advogada da irmã. Aleluia. Você deve ser advogada de sua irmã, não acusadora, não a promotora, não o promotor. O promotor é Satanás, é o que acusa. O profeta disse que ele acusa dia e noite, ele tem o que acusar. Se ele acusa justamente. Não é lançando calúnia, não. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, você já foi levada lá no Calvário, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Respeita a palavra de Deus, Silosite. Respeita em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Respeite a palavra de Deus. O nome de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Sejam persistentes na fé. Digamos todos com fé: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não há um lugar melhor para se desgastar, para morrer, a não ser neste lugar, pelo povo e para o povo. Jesus tem mais é o povo. Jesus tem mais é com sua igreja, é com o povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todos fechar os olhos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus sempre veio.